Essa ilha espanhola tem clima de primavera o ano inteiro, combustível mais barato e um dos melhores parques aquáticos do mundo. Mas será que vale a pena colocar Tenerife no seu roteiro de viagem? Nós fomos conferir para te mostrar tudo isso na prática. Nós hoje estamos aqui em Tenerife e tá um vento que só, não sei se vai captar no áudio. Nós acabamos de chegar aqui no aeroporto. Nós vamos ali pegar o transfer que nos vai levar até um carro que nós locamos. Perguntamos o carinha ali atrás agora e ele falou que a gente tem que esperar logo aqui que a van, o ônibus que vai nos pegar vai já chegar. Bom, então nós agora já pegamos o carro aqui na locadora. Estamos aí a caminho do hotel. E Tenerife é um lugar bem legal porque assim, é uma das ilhas Canárias daqui da Espanha, que faz parte do arquipélago de ilhas da Espanha. E ela também é uma das maiores ilhas aqui das Canárias, né? E passamos por alguns postos já de bomba de gasolina, né? E achei interessante que o preço aqui é mais baixo. A gasolina, por exemplo, tá 1,30 e o diesel tá 1,14, 1,18. Ou seja, é bem um pouquinho mais abaixo, né? Comparando, por exemplo, com Portugal. Neste momento a gente saiu de lá, tava 1,60 a gasolina. E o porquê da gente alugar um carro, né? Achei mais interessante porque a gente vai ter 4 dias aqui e queremos pelo menos visitar 3 pontos da ilha, né? E são locais que pelo menos seria 1 hora de carro para chegar, incluindo o ponto alto, que é também ali o vulcão, né? Então eu acho que o carro vai facilitar o nosso passeio. E depois de rodar um pouquinho nós conseguimos encontrar ali o estacionamento e deixar o carro. Agora nós vamos ali pro hotel fazer o check-in. E uma curiosidade que aqui em Tenerife tem é que é a parte mais alta de toda a Espanha, onde tem o vulcão Teide, que é a parte mais alta, que mede ali mais de 3.700 metros. E nós agora já estamos aqui no hotel, pegamos já a chave do quarto e vamos entrar aqui. Aqui já é o banheiro, né? Assim, é básico, nada de muito extraordinário não. O que vale a pena do hotel aqui é porque ele já tem a meia pensão, né? Então pra comida fica mais fácil. Ali já é a área da piscina, cozinha. Isso aqui é a parte do quarto. Aí o que é legal desse hotel também é que ele tem um fogãozinho ali, dá pra pessoa cozinhar aqui dentro também. Bom, então é isso. Agora nós vamos começar a andar aqui. Conhecer um pouquinho a cidade, a parte de comércio aqui. Lá ao fundo, se conseguir ver aí, é uma parte do vulcão que nós descemos agora. Mesmo do avião, quando nós vimos, é muito alto. O pico dele lá ficava acima das nuvens, então era bem alto. E a temperatura aqui está muito agradável, em torno dos 24 graus, então para maio até me surpreende. E a maioria das pessoas até fala isso, que Tenerife é bom o ano inteiro, porque geralmente aqui sempre pega bom tempo. Não chega a ficar muito frio, né? É como se fosse sempre um clima de primavera, boas temperaturas. Agora a sensação de estar andando aqui parece que, não sei, lembra muito de estar no Texas ou em alguma parte dos Estados Unidos, por conta da estrutura das lojas e do comércio em geral. Por exemplo, eu vou mostrar essa parte aqui do Hard Rock e olha só, parece que está no Texas mesmo pela imponência da estrutura do hotel, né? E no geral, assim, as ruas de comércio aqui é bem legalzinha, bem descontraída. Essa parte chama Arona, é bem próximo da praia e de vários hotéis. Também é uma parte comercial que tem várias lojas, é bem interessante. Nós decidimos ficar nessa parte de Tenerife, porque geralmente dizem que a parte sul a tendência é ter melhor tempo e que pela ilha no mesmo dia pode ter ali microclimas diferentes. Então essa foi nossa escolha e tá ótimo mesmo tempo. Uma coisa legal que a gente viu aqui também é esses cactos aqui do lado, essas bolas grandes. Aqui, como é uma ilha vulcânica, então assim a vegetação predominante é mais do estilo cacto. Mas aquele ali em específico eu achei legal porque é uma bola grande mesmo. Estou vendo aqui a parte
souvenir, como é que fala? Daquelas propagandas. É souvenir. Exatamente, tem as toalhas aqui. Legal. O mapa. E os cactos, que é o que a gente acha muito na ilha, né? Os cactuzinhos também. Dá pra levar pra casa e vem na caixinha pra não espetar. No geral, assim, o que nós estamos vendo aqui é em relação a preços no comércio geral, né? Não muda muito do que acontece na Espanha e em Portugal. Os preços dos souvenirs e outras coisas é basicamente o mesmo. Mas nós lemos a respeito, até tem que fazer uma pesquisa melhor sobre isso, porque dizem que aqui alguns produtos têm um imposto um pouco mais barato. Então, por exemplo, algum eletrônico, um celular, por exemplo, ele pode ter um custo um pouco mais baixo do que se fosse no continente, né? Na parte continental. Nós agora chegamos aqui nessa parte próxima ao hotel já, onde já dá vista para a praia aqui, mas hoje não sei se é normal, mas está com bastante vento. Vou até mostrar aqui. O mar está até um pouco revolto também. Acho que essa parte aqui, assim, com certeza não dá para fazer praia aqui, né? Porque é muita rocha. De cá eles fizeram uma represa, meio que uma piscina artificial. E olha só que legal, a gente está indo agora num caminho aqui que dá num shopping center. Mas o caminho, vou mostrar aqui, ele é parte de um hotel que com essas piscinas aqui. Então é bem legal essa parte aqui, viu? Já agora dentro da parte do centro comercial, então atravessamos aquela piscina linda e o hotel, que é um hotel mesmo. E saímos agora num tipo um shopping, só que a maioria das lojas já está fechada, porque hoje aqui é feriado, né? Dia do trabalho, e já são 6h30. Já estamos aqui no novo dia e agora nós estamos indo ali ao Siam Park. Esse que é um dos parques aquáticos talvez mais famosos do mundo. Pelo menos ele já foi eleito pela TripAdvisor como um dos melhores do mundo. Então nós vamos lá conferir. E aqui já pela trajeto que nós estamos fazendo, já tem várias propagandas desse parque. Então assim, ele parece que é uma das referências mesmo aqui na cidade de Tenerife, né? Como não é diferente de qualquer outro parque, é bem cheio, para estacionar é um pouco complicado, então fica a dica. Nós deixamos aqui do lado, nesse shopping que tem aqui, que chama Siam Mall, e fizemos uma confusão aqui com a entrada do parque. Nós subimos, vou mostrar aqui, ou seja, nós subimos toda essa parte aqui, mas descobrimos que a entrada é aí embaixo, então nós estamos descendo tudo de volta. Mas valeu a pena porque assim, a vista daqui de cima é até bonita. Consegue ver bem o mar ali e tal. E algumas casas que estavam ali em cima, que são, eu acho, casa de alto padrão, que era muito bonita. Então valeu a vista. E o que eu tava dizendo do estacionamento é isso aqui, é toda essa rua aqui, tá vendo que já tá tomada de carro. Então aqui virando a câmera, do outro lado ali já é o shopping que eu falei. E ali então já consegue estacionar o carro mais facilmente. E essa parte que nós estamos passando aqui também, ela é o estacionamento, só que ela é estacionamento pago. O preço era 7 euros. Assim, vale a pena, se a pessoa quiser um pouco mais de conforto. Bom, e essa aqui então é a entrada do parque. Ela é bem bonita, né? Bem imponente. Nós vamos agora procurar aqui um armário para guardar mochilas e as coisas e começar a conhecer um pouco do parque. Então nós já pegamos ali o armário, já guardamos as coisas. O valor do armário custou 7 euros durante todo o tempo que estiver aqui no parque, né? Tem também o armário grande, quem tiver com mais mochilas, ou for um grupo maior, é 10 euros. Nós agora vamos nesse brinquedo aqui, o Singá, que eu acho que é a pronúncia disso. Mas vamos tentar ele, que é aquela parte de circuito de boias, onde a pessoa roda, roda, roda e cai como se fosse uma descarga. Bora lá! Esse é o primeiro brinquedo, Singá. Nossa, o trem vai rápido demais! Nossa, que coisa louca!
então encerramos aqui o nosso dia no Siam Park. Foi muito bom, foi top, o passeio vale muito a pena. E olha que legal, logo na entrada do parque nós não tínhamos visto porque entramos, estava muita fila, mas tem essas focas aqui que fica logo na parte da entrada, serve como atrativo também do parque. Então aqui a gente vê pelo TripAdvisor, que a gente falou no vídeo, que pelo menos por 10 anos teve esse prêmio como se fosse o melhor parque aquático do mundo. Então acabamos de sair do Siam Park, passamos o dia aqui, foi muito bom, vale a pena. Conseguimos, eu acho que quase todos os brinquedos, fora um que quando a gente chegou já era 4h15 e já estava fechado ali o acesso. Mas vale mesmo a pena, gostei de todos, é adrenalina alta para quem gosta. E são o que? 5h40, então até as 5 tem todos os brinquedos, tudo funcionando. Passou de 5 aí já é hora de ir embora. Exato, saímos do Siam Park agora e já de volta aqui no Siam Mall, que é o shopping que nós deixamos o carro, e vamos lá pegar o carro agora e vamos seguir para uma outra parte, porque infelizmente nosso celular, ou no caso o meu, estragou e vamos ter que comprar outro. E vamos lá nesse shopping comprar um agora. Nós compramos ali então o celular e de uma forma geral assim nós achamos mesmo que o preço das coisas aqui é um pouco mais em conta, um pouco mais barato do que acontece em Portugal ou na Espanha mesmo, né? Realmente tem uma redução no valor dos produtos aqui, acaba compensando sim comprar. Por exemplo, o celular que nós compramos tinha uma diferença de preço ali de cerca de 250 euros, ou menos. Eu acho que é por causa da questão dos impostos, né? Aqui na ilha que parece que é a 5%, uma coisa assim, se eu não estou enganada. E outra coisa interessante, olha essa vista aqui das montanhas ali. É uma vista muito bonita mesmo. São umas montanhas bem altas e tá com uma vista espetacular. E diferente de ontem, porque ontem era feriado, hoje já tem bem mais movimento aqui nas ruas, nos comércios em geral. Vou até mostrar aqui. Então já vemos bastante movimento nos comércios aqui e já bem cheias as ruas. Como vocês sabem, nós gostamos também de comprar aqueles ímãs de geladeira. É uma coisinha boba, mas sempre gostamos de levar isso como lembrança do local onde visitamos. Nós estamos indo ali agora pegar um desses ímãs que nós vimos ontem e vamos pegar também uma toalha de praia, que a Samira gosta de guardar como coleção. E essas lojinhas então, é que nós passamos ontem, né? E vimos aqui que tinha um dos ímãs legalzinho que a gente vai levar. E se você já jogou aquele joguinho do Mario World, olha aí, parece que saiu do jogo isso aí. Então assim encerramos aqui essa parte mais da cidade de Tenerife. E amanhã vamos seguir um outro trajeto, onde vamos subir ali o Monte Teide e conhecer alguma parte mais da natureza daqui da região.